Quantas noites você já passou em claro, repassando uma crítica que recebeu, sentindo o peso dela no seu peito? Quantas vezes você já engoliu o que realmente queria dizer só para não balançar o barco, só para ser o cara legal? Agora, a pergunta mais importante. E se eu te dissesse que essa pessoa boa e agradável que você se esforça tanto para ser é na verdade uma farsa? Uma máscara que não só te impede de ser livre, como também é a fonte exata da sua dor. Essa é a afirmação chocante que está no cerne do pensamento de um dos maiores exploradores da alma humana, Carl Jung. Ele argumentou que a sua busca desesperada por aprovação não é uma virtude, é uma prisão. Neste vídeo, eu não vou te dar 5 dicas para ter mais autoestima. Eu vou te entregar o mapa que Jung desenhou para construir uma fortaleza dentro de você. Uma estrutura psicológica tão sólida que nada e ninguém jamais conseguirá te ferir novamente. Fique comigo nesta jornada e você vai descobrir como parar de se importar da maneira errada para finalmente ser livre da maneira certa. Vamos ser honestos por um momento. Essa necessidade de agradar é um fardo invisível que você carrega todos os dias, não é? É aquele cálculo mental que você faz em milissegundos antes de dar sua opinião num grupo, medindo as possíveis reações. É o sim que escapa da sua boca enquanto a sua alma grita um não ensurdecedor. É a exaustão no final do dia, não pelo trabalho que você fez, mas pela performance que você teve que sustentar. A performance do cara legal, do bom amigo, da pessoa que não causa problemas. E nós fazemos isso porque acreditamos numa mentira. Uma mentira perigosamente confortável que nos foi contada desde a infância. A de que, para ser amado e respeitado, você precisa ser universalmente agradável. A mentira de que se você for um facilitador, se você nunca disser não, se for o pilar que sustenta todos ao seu redor, então, e só então, você será valorizado. Mas aqui está a verdade brutal que a vida adulta esfrega na nossa cara. Ser útil não é o mesmo que ser importante. E ser agradável, definitivamente, não é o mesmo que ser respeitado. Na verdade, muitas vezes é o caminho mais curto para ser usado. Carl Jung tinha um nome para essa máscara que usamos: a persona. A persona é o seu eu de relações públicas. É o personagem que você envia para o mundo para negociar a paz, para ser aceito na tribo, e não há nada de errado com ela, até que você se esquece que é só um personagem, até que a máscara se funde com o seu rosto. É aí que a análise de Jung se torna uma sentença. Ele disse, em essência, aquele que se identifica completamente com sua persona vive uma vida que não é sua, tornando-se uma mera marionete da sociedade. Uma marionete, puxada por cordas invisíveis de expectativas, dançando conforme a música da aprovação alheia. A verdadeira dor não é a crítica que você recebe, é a percepção de que, para evitá-la, você se tornou ausente de si mesmo. Essa é a armadilha. E agora, vamos entender por que você continua caindo nela. Então, por que é tão difícil tirar essa máscara? Se no fundo você sabe que ela te sufoca, por que continua entregando o controle para os outros? A resposta é simples e brutal. Porque essa máscara, um dia, salvou a sua vida. Pense no seu cérebro como um supercomputador. Quando você era criança, vulnerável e totalmente dependente dos adultos, seu cérebro instalou um software de sobrevivência. O programa principal se chamava Garantir Aprovação 1.0. E ele rodava com regras simples. Se eu for quieto, recebo um sorriso. Se eu concordar, evito a raiva. Se eu for o que eles esperam, eu estou seguro e sou amado. Esse programa foi um sucesso absoluto. Ele cumpriu sua missão. Ele te trouxe até aqui. Mas aqui está o ahá que muda o jogo. Você é um adulto, com hardware de última geração, tentando rodar a vida num software de 30 anos atrás. O mundo mudou. Você mudou. Você não depende mais da aprovação dos outros para sobreviver. Mas o programa continua rodando em segundo plano.
disparando o mesmo alarme vermelho de perigo de rejeição, tanto para uma ameaça real quanto para um simples olhar de desaprovação de um colega de trabalho. E esse software antigo é a causa de uma confusão fatal que a maioria das pessoas faz. A confusão entre ser legal e ser bom. Ser legal é sobre evitar o desconforto. É uma tática de apaziguamento. A pessoa legal te diz o que você quer ouvir, mesmo que seja mentira, para manter a paz. A pessoa legal vê uma injustiça e fica em silêncio para não se envolver. É um comportamento focado no outro. Ser bom, por outro lado, é sobre coragem e integridade. É um comportamento focado em princípios. A pessoa boa te diz a verdade, mesmo que doa, porque se importa com o seu crescimento. A pessoa boa defende um valor, mesmo que isso a coloque em conflito com o grupo. Seu antigo programa de sobrevivência está otimizado para te fazer legal, não bom. Ele te transformou num profissional em evitar conflitos externos, ao custo de criar uma guerra civil permanente dentro de você. O mecanismo que te protegeu na infância se tornou a arquitetura da sua prisão na vida adulta. Mas, como Jung nos ensina, toda prisão construída pela mente tem uma chave escondida na própria mente. A chave para demolir essa prisão não é construir uma nova máscara, uma de durão ou indiferente. Isso seria apenas trocar uma cela por outra. A verdadeira solução, segundo Jung, é muito mais radical. É descer até o porão escuro da sua própria psique e fazer as pazes com o monstro que você mantém acorrentado lá. Jung chamou essa parte de nós de a sombra. A sombra é tudo aquilo que você aprendeu a reprimir para ser aceitável. Sua raiva, sua agressividade, sua ambição, seus desejos. Mas aqui está o grande segredo que os gurus não te contam. Na sua sombra não reside apenas a sua escuridão, mas também o seu poder bruto, sua assertividade, sua coragem indomável, sua capacidade de impor limites. O objetivo não é eliminar a sombra, mas sim integrá-la. É parar de tratar esse poder como um inimigo e transformá-lo num guardião. É tirar o monstro do porão e colocá-lo, treinado, para vigiar o portão da sua fortaleza. Ok, isso soa muito filosófico, você diz. Como eu faço isso na vida real? Você começa com ferramentas, armas para a sua libertação. Ferramenta número 1, o não consciente. Seu primeiro ato de rebelião é praticar o não como uma declaração de autorrespeito, sem desculpas, sem justificativas longas. Quando te pedirem algo que você não quer ou não pode fazer, sua resposta não é "Ah, eu adoraria, mas é que..." Sua resposta é um calmo e firme. Desta vez, não vai dar. Ponto. Cada não é um tijolo na muralha da sua fortaleza. Ferramenta número 2. A opinião impopular. Em uma conversa de baixo risco, quando todos concordarem sobre um filme ou um assunto, e você genuinamente discordar, expresse sua opinião. Não de forma agressiva, mas de forma autêntica. Entendo o ponto de vocês, mas eu vi de outra forma. Você está ensinando ao seu sistema nervoso que discordar não significa ser exilado. Isso nos leva à revelação que muda o jogo. As pessoas não reagem à sua intenção de ser legal. Elas reagem à sua presença, à sua postura. Uma postura de quem pede licença para existir atrai abuso. Uma postura de quem se possui, de quem tem um centro de gravidade interno, naturalmente comanda respeito, mesmo no silêncio. Ao usar essas ferramentas, você deixa de projetar a energia de um alvo e passa a projetar a energia de uma fortaleza. O mundo ao seu redor não terá escolha, a não ser tratar você de acordo com a nova arquitetura da sua alma. E é aqui que o mapa de Jung te leva a uma encruzilhada, um ponto de decisão sem volta, onde a filosofia encontra a realidade nua e crua. Diante de você, há 2 caminhos. Não existe um terceiro. De um lado, está o caminho da popularidade. É uma avenida larga, bem pavimentada e lotada. Para seguir nela,
Basta continuar rodando o seu software antigo. Continue sendo a cara legal. Continue dizendo sim quando quer dizer não. Você será convidado para as festas, receberá sorrisos e tapinhas nas costas, e continuará sendo uma marionete. Respeitado por todos, menos pela única pessoa cujo respeito realmente importa, a que te encara no espelho. Do outro lado, há o caminho da liberdade. É uma trilha estreita, íngreme, e no começo, terrivelmente solitária. E eu preciso ser brutalmente honesto com você sobre o preço de caminhar por ela. Quando você começar a dizer não, quando começar a erguer suas muralhas, as pessoas que se beneficiavam da sua ausência de fronteiras não vão te aplaudir. Elas vão te julgar. Elas vão te chamar de egoísta. Vão dizer a frase clássica: "Nossa, como você mudou." Como se fosse a pior das ofensas. Amizades que eram, na verdade, contratos de servidão unilateral vão evaporar. Haverá um silêncio, um vácuo. E este, meu amigo, é o teste final. Porque a libertação não acontece num palco com uma plateia aplaudindo. Ela é um ato silencioso e solitário. É a decisão que você toma, no meio da noite, de que a paz que vem de ser autêntico é mais valiosa do que a aprovação que vem de ser uma fraude. A força para aguentar essa pressão inicial não virá de fora. Ninguém vai te dar uma medalha por escolher a si mesmo. Essa força terá que vir de dentro, daquele núcleo de aço que você nem sabia que possuía, que finalmente poderá existir, livre do peso esmagador da opinião alheia. A escolha é sua. Você quer ser o personagem amado no palco de outra pessoa ou o autor da sua própria história? Então, aqui estamos, no final do mapa. Nós começamos na dor de sermos uma marionete, dançando conforme a música dos outros. Descobrimos que essa performance era um software antigo, um eco da criança que um dia fomos, desesperada por segurança. Mas então, encontramos a chave. A coragem de descer ao porão, de olhar para nossa própria sombra, não como um monstro, mas como um guardião. E com ela, começamos a assentar os primeiros tijolos da nossa fortaleza interior. Eu sei que o caminho da liberdade que eu descrevi parece assustador. Eu sei porque eu mesmo já estive nessa encruzilhada. Eu passei anos construindo minha identidade com tijolos emprestados da opinião alheia. O resultado foi uma casa que parecia linda por fora, mas que eu odiava habitar. O dia em que eu decidi demolir tudo e colocar o primeiro tijolo da minha própria fortaleza foi o dia mais solitário e, ao mesmo tempo, o dia em que eu finalmente comecei a viver. E agora, a sua jornada começa. Se este vídeo acendeu uma faísca em você, se você sentiu a verdade nestas palavras, então seu primeiro ato de soberania começa neste exato momento. Não é apenas sobre assistir a um vídeo, é sobre decidir. Então eu te pergunto, qual será o primeiro tijolo que você vai assentar na sua fortaleza? Deixe nos comentários o não que você precisa dar, a opinião que você precisa expressar ou a decisão que você vai tomar. Use este espaço não para mim, mas como um contrato público com você mesmo. E se você está pronto para continuar essa jornada, para se tornar o arquiteto da sua própria alma, então se inscreva no canal e ative as notificações. Porque isto não é apenas um canal, é o nosso campo de treinamento. Lembre-se, eles só podem te ferir se você entregar a eles a chave da sua própria mente. A partir de hoje, recupere essa chave. A fortaleza é sua.